Cara, eu acho que mais importante compreender é que o Brasil aprendeu. Brasil aprendeu do exemplo argentino de poder julgar aqueles que são golpistas. O Brasil está aprendendo, está mostrando. Deveria ter julgado um monte de general, deveria ter julgado Ustra, já que você falou da Dilma. Teve muito general que não foi julgado, que morreu em liberdade. Mas eu acredito que é importante o Brasil viver esse momento, essa notícia, pelo menos na América Latina, ela pegou bastante do julgamento. A direita, pelo menos que eu acompanho nas notícias, os influenciadores estão ainda com o discurso do Bolsonaro perseguido, mas a gente pode até falar que hoje o Trump deu aquela boa notícia, né? Elevando o discurso, reconhecendo o papel do Brasil com a segurança das suas eleições, quando ele reconhece a Índia e o Brasil como países que avançaram na segurança do voto através do registro biométrico. Então, não sei muita coisa que a gente possa falar do julgamento, porque eu imagino, a Voz Trabalhadora deve ter feito aquela cobertura exaustiva 11 horas, do... Victor, 11 horas. Nossa Senhora. Pobre de quem que tiver que fazer os cortes dessa semana. Mas, E amanhã tem mais, né? Tá louco. E amanhã tem mais. Então, para quem tiver que fazer os cortes, minhas condolências. Mas, falando sério, eu acho que o importante é a gente poder reconhecer esse papel que está assumindo a Argentina, quer dizer, o Brasil, que é fazer o mesmo que fazem os países da América Latina. No Chile, a gente conseguiu declarar o Pinochet como demente. Ele já tinha demência senil e teve que se retirar totalmente da vida pública. Na Argentina, a gente teve generais presos. Em outros países, bom, até agora a Janine Áñez está presa. Então, a gente sabe que quem quer dar golpe vai cair, e o Brasil está reconhecendo isso e executando pela primeira vez através do Supremo Tribunal Federal. Maravilha. Bruno? Pois é, né? Eu também dei essa notícia na Rádio Argentina hoje. Foram 2 blocos, como sempre, né? O primeiro bloco que entrevistou o grande cineasta Carlos Pronsato, que está radicado no Brasil há muito tempo. Mas é quase que o documentarista do século XXI para a América Latina. Pegar a lista de documentários dele é uma coisa impressionante. E aí, no segundo bloco, ficamos em cima da notícia do dia, explicando um pouco o que era a denúncia do primeiro núcleo 1, da denúncia da PGR, e as tentativas de manobras jurídicas das defesas, ou tirando da reta, ou dizendo que não estava, ou falta de provas, etc. Eu não quero parecer inocente, mas me chama muita atenção uma situação que ela é recorrente, tá? Que é o seguinte. Hoje ainda é 25 de março, tá bem? 25 de março é a data do martírio de Rodolfo Walsh na Argentina. 25 de março de 77. Eu morei ali pertinho, tá? Mas ali pertinho mesmo. Entre Rios e San Juan. Bairro de São Cristóbal, meio punk lá, sabe? Microcentro quase, bagunça do caramba, enfim. E na equipe que estava na captura de Rodolfo Walsh, estavam 2 militares condenados. O Tigre Acosta e Alfredo Astiz. Quando Alfredo Astiz foi finalmente lutar uma guerra justa, Guerra das Malvinas, ele estava encarregado de ser o comandante, tá? De uma companhia de comandos para defender uma ilha, a Geórgia do Sul. E diante de regimentos profissionais ingleses ou britânicos, ele se rendeu sem dar um tiro. Alfredo Assis era conhecido na ESMA, na Escola de Mecânica da Armada, como dos mais selvagens torturadores. Eles que tinham prazer na dilaceração do corpo humano da vítima capturada. E quando vai, finalmente, atender a uma guerra convencional e a um combate não contra um país latino-americano, como essa aquela estupidez daquela guerra pelo canal de Beagle, o cara se rende sem dar um tiro.
E Assis é um dos ídolos de Bolsonaro de formação, falando sério. Então, o que eu posso entender, sabe? Qual que é o limite dessa gente? E aí eu insisto com isso, né? Eu não tenho formação em psicologia, menos ainda em psicanálise e muito menos ainda em psiquiatria, que é a medicina. Mas que tem alguma coisa, tem algum fator que reproduz uma espécie de pertencimento colonial em setores da nossa sociedade, tem. Se confundem com o Ocidente, querem ser europeus, querem ser os dominadores. Começa a relação quase pornográfica no Milley com os Estados Unidos, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está vendo um julgamento no Brasil, de novo, óbvio que uma defesa não vai ser uma defesa política. Hoje eu ouvi, pela voz, né, no final de série, mas pela voz, aquela chusma, né, aquela canalhada, Zé Trovão, Sargento Faú, Delegado Bilisque, Carlos Jorginho, e dizendo, Bolsonaro é uma ideia, Bolsonaro é um símbolo de quê? Vamos qualificar, gente. Tá bom? É um símbolo de uma macharada covarde, que se entende vítima de uma sociedade que reconhece direito dos outros que não sejam os nossos. Aqui estamos no ar, eu não quero entrar nessa maluquice de representatividade. Mas 3 homens socialmente brancos, numa sociedade que é racista, blá. Então, tipo, ele é um símbolo de um espertalhão? Ele é um símbolo de um mal militar? Porque, cara, eu vou falar uma coisa aqui que eu venho falando recentemente, né? A Guerra das Malvinas me influenciou muito, para muita coisa. Já tô ruim de vocabulário aqui, tá? Desculpa aí, tá? Me influenciou muito para pensar até em termos econômicos, tá? Porque olha só, em 77, que foi o momento da captura ainda com vida de Rodolfo Walsh, até abril de 82, quando começou a Guerra das Malvinas, deu 5 anos e 1 mês. Durante 5 anos e 1 mês, Alfredo Assis nos preparou psicologicamente para morrer em combate, só para matar. E o alto comando argentino não se preparou para criar um corredor aéreo constante. Não fez uma conta de chegada. Quanto que a gente precisa para ter superioridade numérica na ilha? Já que os ingleses vão ter que cruzar um oceano inteiro. E o que eles mais reclamam é que o cruzador Belgrano foi afundado fora da área de conflito. Mas, pelo amor de Deus, vai confiar num pirata? Não falou que era um pirata? E aquelas campanhas de arrecadação de fundos para mandar dinheiro para as Malvinas, não tinha reserva nacional. Então tu vai entrar numa guerra, tu não sabe nem quanto vai precisar de dinheiro para bancar o fundo de guerra. Vai mandar recruta. Cara, eu conheço. Eu sei que o Victor conhece e o Luiz também. Eu conheço o norte argentino. É um calor, cara, comparado, sei lá, pega uma cidade quente no Brasil, Cuiabá, Campo Grande. É um calor pior é um calor amazônico, muitas vezes. Pega um recruta correntino para lutar num lugar onde pinguim passa frio, dormir em barraca de campanha, e um oficial babaca do lado fala: a vida do soldado é um sacrifício, ele vai para o alojamento aquecido. Aí depois esse recruta com 18 anos de idade, que aprendeu a varrer um quartel, vai enfrentar um regimento de Gurkha. Um regimento que nunca perdeu uma batalha em vida em 200 anos de história. Isso é o orgulho das Forças Armadas. É esse nível que eu queria chegar. Agora vamos trazer para o Brasil. Tá? Me perdoe o desabafo aqui. Pô, mas se fosse para ser realmente um símbolo, bate no peito e fala: eu vou dar golpe de Estado sim, vou dar de novo. Se não me matarem, eu vou voltar aqui. Vou subir levar tanque. Porque a democracia não funciona, porque eu não vou aceitar o Lula ladrão, qualquer coisa parecida com isso.
porque eu não quero que meu filho vista saia, porque é mais importante para mim uma pregação moral, ainda que hipócrita, do que a pessoa coma 5 vezes por dia. Que ela precisa ser um governo subalterno nos Estados Unidos. Eu tô lendo o livro do JK, cara. Só porque eu citar a biografia que eu tô lendo agora. E o Lacerda não descansava nem uma semana. Então os caras são mais recolados que o Lacerda. Gente, eu vou encerrar minha intervenção aqui. Tem muito mais angu com caroço do que a gente imagina. Vou repetir aqui uma frase. Tá? Aquele general lá, aquele pateta lá, que era do GSI do Lula, durou uma semana, Gonçalves, tem um nome em português. Tá? Gonçalves Dias, acho que é. Gonçalves Dias, não é isso? Parece poema barroco, não é isso aí? Esse camarada aí, ele comandava 1.300 agentes, ou 1.500, dos quais ele tem certeza que 800 e poucos eram leais ao Augusto Heleno. Tudo bem, sobraram 600. Sejam 500. 500 operadores de inteligência não vão identificar caravanas e mais caravanas chegando a Brasília. Detalhe, Luiz, o Victor conhece também. Em pleno verão, 8 de janeiro, 6 de janeiro, dia de Reis. Alguém já viu uma reunião ministerial domingo à noite em Brasília? Uma reunião ministerial domingo à noite em pleno janeiro. Uma semana depois da posse do presidente. O que faziam 14 generais de exército reunidos no alto comando do exército em pleno dia 8 de janeiro de 23? Ah, qual é a sua fonte? Júlia do Alibe do Globo. Não estou falando mídia alternativa do Globo. Então, gente, ó, esse buraco é muito mais embaixo. Ah, tinha um contingente de gado acampado em frente ao quartel-general. Tinha. Mas o que chegou em Brasília nos 3 dias anteriores não foi brincadeira. Quantas pessoas chegaram lá? 10 mil? 8 mil? Não tem transporte ferroviário? Chegaram como? Rodando. Quem pagou os ônibus? E os caminhões? E o galpão para albergar os caminhões? Outra. São só os 2 subalternos Anderson Torres que fizeram vista grossa e mandaram um contingente, eu não sei quanto tinha, não chegava a 100 pessoas. 100 PMs contra 20 mil, sendo que no miolo deles tinha operadores de forças especiais, incluindo o general que comandava a Brigada de Operações Especiais, de civil, estava ali no meio. Ah, como é que tu sabe? Porque o Zé Mané tirou foto dele próprio e narrou ao vivo. Então, gente, assim, ó, o perigo não acabou, tá? Tá muito menos pior que estava. E eu concordo plenamente com o Victor. O Trump, para nós, é uma benção. Cada lambança que ele faz, joga a extrema-direita no lixo. E cada vez que ele reconhece algo de Brasil e Índia, ele está dando um alerta para os BRICS. Olha, com o Brasil e Índia eu topo conversar, tá? Então, tipo, esse é um ponto muito importante, Bruno. Muito importante. Porque... Só para achar, Victor, eu só queria colocar... Eu sei que parece pregação, mas só esse detalhe aqui. Gente, todo mundo, diante do juiz, vai falar que é inocente. Mas eu não vi uma reivindicação correta desses neofascistas. É para dar golpe sim, bate no peito, é tanque na rua, vamos para cima, nós somos o legítimo poder moderador da pátria. Eu não vi uma citação ao artigo 142 até agora, toda aquela lenga-lenga que não parava de 142, 142, 142, cadê? Enfim, falei demais, é por indignação que eu estou criando aqui, e descobrindo, óbvio, como militares no topo da carreira, Deus me livre é uma guerra com essa gente. Gente, não adianta pedir 142 para quem é só 171, cara. Não dá, não, vamos falar de artigo, é tudo 171 aí. Não tem 142 ali. Total. Não, covardes, o Bruno desmascarou aqui, né? São covardes acima de tudo, né? Realmente não tem coragem. Foi bom esse comparativo com o Lacerda, né? Que morreu abraçado com o golpismo, né? Fiel à sua veia golpista, né? Depois você acabou se arrependendo de embarcar no golpe ali de 64, que começou a ser perseguido, né? Pelo golpe. Mas enfim, né?
E é isso aí mesmo, né? Muito bom registro do Bruno. E essa aventura nas Malvinas, para a aventura, né, ô Bruno? Tens toda a razão, embarcaram numa ali, mandaram uma gurizada para um moedor de carne, né? Lá nas Malvinas, né? Mas, o Luiz, se a gente for comparar o que fez a Argentina e o que está fazendo o Trump nessa guerra dele, que por enquanto ainda é só comercial, a gente não está muito longe do uso de fatos criados pela extrema-direita e para os golpistas para manipular a população. Você mandou para a gente uma notícia no grupo do WhatsApp sobre como está tendo tanta notícia falsa, quanto está tendo tanto ataque no México, mas ele também aconteceu muito no Brasil. Você lembra quantas vezes você era capaz de ver que o Lula roubou, que o apartamento, que o duplex, triplex, e sempre teve muita notícia falsa. E essa manipulação que hoje está sofrendo o México, claramente, também a gente viu e viveu, principalmente depois do movimento Passe Livre até a eleição do Bolsonaro. Hoje em dia, eu ainda tenho colegas jornalistas que chamam o Lula de molusco. Me dá vergonha, me dá muita vergonha. Mas é o que acontece quando você consegue manipular as pessoas a ponto dela não poder mais se desmentir. Porque hoje em dia as pessoas podem comer no Brasil. Hoje em dia as pessoas podem ter saúde no Chile. Hoje em dia, isso não acontece na Argentina. Hoje em dia, no México, você tem uma presidenta empoderada, mas você não tem paz, porque eles vão continuar manipulando a verdade. E isso está acontecendo, acontece no Chile, no Brasil, no Paraguai. Agora que você trouxe aqui a notícia da Cláudia Sheinbaum, se puder contar para a gente, Luiz, você que trouxe, você que conta. Vou ler aqui o primeiro parágrafo da notícia, né? Isso aqui saiu no Portal Vermelho aí, que é do PCdoB, né? Na última quarta-feira, 19 de março, a presidenta do México, Cláudia Sheinbaum, denunciou uma guerra digital contra o seu governo, orquestrada com bots e campanhas milionárias de desinformação. A ofensiva visa destabilizar sua administração, associando-a ao crime organizado. Esse fenômeno se insere no conceito de guerra híbrida, estratégia usada para minar governos sem confrontos militares direto, né? Aí depois diz ali que não, esse tipo de ataque não é novidade na América Latina, né? Tão pouco exclusivo do México. Aqui no Brasil, né, nas eleições, a gente viu isso acontecer com muito mais força, eu acredito, até que no México, né? Mas a diferença é que lá no México tem uma presidenta que está disposta a colocar isso, né, transparentemente nas redes e transformar isso num efetivo problema mexicano, né, para que as providências sejam tomadas, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não conseguiu que um PL da regulação das redes sociais andasse ali no Congresso, né? Sim, sim. Então a diferença é essa, né? Até onde eu sei, Mais uma vez, a Cláudia dando o exemplo de como se deve agir, né, contra esse tipo de tentativa de desestabilizar um governo, né? eu queria trazer um pouco para trás, se vocês me permitem. É que é o seguinte, né? O aparelho de poder da coalição Morena, que é onde a Cláudia Sheinbaum é hoje a presidenta do país, ele vem se gestando desde que o Andrés Manuel foi roubado 2 vezes, tá? Especialmente em 2006, quando houve uma fraude eleitoral. Então, progressivamente, o partido foi se preparando para chegar ao poder executivo e foi no limite meio que da legalidade, organizando as suas forças para combater o que viria. Tem um filme que está no Netflix, eu sugiro que todo mundo veja, que puder ter acesso. Aliás, a plataforma não nos patrocina, quiser mandar os caras igual, não tem problema, não nos patrocina. Tá? Que chama-se A Ditadura Perfeita. A Ditadura Perfeita está na plataforma Netflix Brasil. Ela narra mais ou menos como é o nexo político-criminal e o papel da televisão. Na época ainda era
liderança absoluta da Televisa. Só que, conversando com gente que estava na campanha do Moreno, eles explicaram o que foi feito. Ainda tem muita força a rede social Facebook no México, muita força. Então, praticamente todo município de médio porte tem uma brigada digital do Morena. Dizem que é solto, mas não é. Eles são tão horizontalizados e soltos como os tiktokeiros do Bukele, ou seja, não são, tá? E a opinião circulante, ela vai sendo disputada desde o começo, pelos apoiadores do Morena. E aí não tem, né? Tá no México, a gente não tem o menor pudor de usar os recursos visíveis. Esse daí é um dado. O outro, os números da mídia argentina estão me surpreendendo um pouco, tá? No Brasil, a TV aberta tem muita força ainda. Não sei se isso é tão bom quanto parece, mas é menos ruim do que ficar na mão das tais milícias digitais. Mas, por exemplo, na Argentina, os grandes meios de comunicação, grandão mesmo, tipo Grupo Clarín, La Nación e América não, que é a variedade, mas A24, que é o canal de notícias da América, seriam as 3 grandes corporações, tá? TN, A24, La Nación Más, eles estão dando 3 pontos, 4 pontos, estão dando uma audiência baixíssima. E a tal da mídia progressista está indo muito bem, obrigado. Seja no cabo, na internet, no rádio, e com algum tipo de exceção na TV aberta. Onde é que eu quero chegar? Pode ser que esse tipo de ataque de bot, não sei o que a presidenta Cláudia Sheinbaum está falando, já seja a substituição no México do que era o duopólio do poder midiático de Televisa e TV Azteca. Pode ser essa evidência aí. E, de novo, ninguém é obrigado a ser especialista em nada, mas eu faço quase que um apelo. A coalizão que o Moreno lidera se preparou para chegar a este momento. Já estão, inclusive, apontando a sucessora da Cláudia, que não tem relação nenhuma com o partido de governo no Brasil e a subordinação e dependência total, absoluta do presidente Lula. É muito distinta a situação. E não adianta falar porque o México é o Brasil, não. A construção partidária entendeu que não poderia ficar dependente do Andrés Manuel. E aí gerou um conjunto de quadros médios e algumas lideranças políticas que conseguem exercer o poder. Seria a minha observação. Até porque lá eles não têm reeleição, né, Bruno? É que nem no Uruguai, então é obrigado a ter uma renovação, né? Enfim, é uma questão que a se discutir, mas eu acho muito negativo o Instituto da Reeleição, eu acho que é em algum ponto, né? Mas enfim, já seria outro debate, né?